O que podemos fazer para o manejo farmacológico da depressão de difícil tratamento? Acredito que sempre começa com uma reavaliação diagnóstica. Uma das situações mais comuns é: esta pessoa tem depressão. Mas existem outros fatores? Poderia ser depressão bipolar? Existem circunstâncias de vida que estão impedindo a melhora? Quando foi a última vez que solicitamos exames de sangue que poderiam identificar anemia, hipotireoidismo ou algo semelhante? O próximo passo é avaliar a adesão ao tratamento e as interações medicamentosas. Muitas pessoas não adquirem todos os medicamentos que prescrevemos. Pesquisas mostram que perguntar sobre a adesão de forma não julgadora, como dizer "todos esquecem de tomar comprimidos de vez em quando", é eficaz. Pensar cuidadosamente sobre possíveis interações medicamentosas é muito útil ao reconsiderar casos de depressão de difícil tratamento. Não descarte medicamentos por uma falha anterior. Considere todos os tratamentos medicamentosos anteriores quando foram realizados e avalie a adequação de qualquer um deles nas circunstâncias atuais. Quando a pessoa começa a melhorar, frequentemente hesitamos, pensando: não está quebrado agora, então não quero mudar nada, não quero descontinuar o medicamento antigo. Devemos ter mais coragem para dizer: o paciente estava tomando o medicamento antigo por muito tempo. Tomamos a decisão de transitar para um novo medicamento. Vamos continuar e eliminar algo que estava presente por anos e não funcionava. Portanto, descontinue medicamentos que não trazem benefícios. Naturalmente, monitoramos cuidadosamente os sintomas, mas devemos ser claros sobre quais efeitos colaterais podem ter sido mais sutis e não incomodaram agudamente, mas são mais problemáticos a longo prazo. Como está o funcionamento da pessoa? O que precisamos fazer para melhorar esse funcionamento? Quando você tem problemas claros com uma pessoa que não está respondendo realmente, você revisa o básico. Uma abordagem inicial pode ser: se este medicamento é tolerável e usamos apenas uma dose baixa, mas terapêutica, talvez possamos otimizar a dose. O CAMAT não recomenda sempre levar todos os medicamentos à dose máxima, mas sim fazer alguns ajustes de dose, atingindo pelo menos uma dosagem moderada, e então considerar o próximo passo. O próximo passo pode ser determinado pela necessidade de trocar ou adicionar um medicamento adjuvante. Enquanto falamos sobre medicamentos, devemos sempre pensar: existe um papel para adicionar tratamentos psicológicos aqui? Existem tratamentos psicológicos de primeira linha e pode ser possível adicioná-los, mesmo de forma modesta, como através de ferramentas digitais. Isso poderia ajudar enquanto a pessoa está sendo otimizada com medicação. Portanto, precisamos manter esses outros princípios em mente enquanto abordamos a questão principal. Adicionamos um novo medicamento ou trocamos completamente para outro medicamento após otimizarmos a dose pelo menos uma vez? Geralmente, consideramos a troca se for o primeiro antidepressivo, se o primeiro antidepressivo não for bem tolerado ou se não houver absolutamente nenhuma resposta. Essa resposta poderia ser quantificada perguntando: a escala de avaliação da depressão, o relatório PHQ-9, mostrou pelo menos uma melhora de 20-25% ou não? Se não houve melhora, talvez não valha a pena continuar com o medicamento. Se o medicamento que você está usando atualmente já mostra algum benefício, então você quer construir sobre isso, o que nos permitiria pensar em adicionar adjuvantes. Em geral, as terapias adjuvantes mostrarão alguma melhora dentro de 2 semanas e definitivamente em 4 semanas. Isso é um pouco mais rápido do que simplesmente mudar para outro antidepressivo. Os tratamentos adjuvantes também podem atingir sintomas residuais específicos particularmente bem, então você pode obter benefícios tanto para eficácia quanto para manejo de efeitos colaterais. Os tratamentos medicamentosos que podem ser usados como agentes adjuvantes estão listados na próxima tabela.
podemos ver que existem dois tratamentos de primeira linha, aripiprazol e brexpiprazol. Na pesquisa histórica realizada com aripiprazol, doses de 5 a 15 mg eram tipicamente usadas. Estudos mais recentes mostraram que 2 a 5 mg são as doses apropriadas. Na minha própria experiência, 2 mg é a dose ideal. As doses para brexpiprazol começam em 0,5 ou 1 mg, possivelmente visando 2 mg e podendo chegar a 3 mg. Podemos ver que há uma variedade de tratamentos de segunda linha que tem um círculo verde completamente preenchido, significando que tem evidência de primeira linha. A razão pela qual são de segunda linha pode ser devido a preocupações com efeitos colaterais, acessibilidade, tolerabilidade e assim por diante. Entre os tratamentos de segunda linha estão as várias formas de cetamina, escetamina intranasal ou cetamina IST, olanzapina, que obviamente tem efeitos metabólicos significativos e outros efeitos colaterais, mas ainda é útil. Há a quetiapina, Seroquel, que na verdade foi estudada como um agente adjuvante. Há a risperidona, e particularmente entre os agentes mais novos, há a cariprazina, que é muito promissora, muito simples de usar e geralmente bem tolerada, e acreditamos que provavelmente será elevada ao status de primeira linha muito em breve. Mencionamos que muitos dos agentes de potencialização são antipsicóticos atípicos. Os antipsicóticos atípicos têm uma carga significativa de efeitos colaterais, particularmente em idosos, e há advertências sobre o risco de acidente vascular cerebral em idosos e assim por diante. Os sintomas extrapiramidais são particularmente incômodos para os pacientes em todas as faixas etárias, e os vários outros efeitos colaterais associados aos antipsicóticos atípicos podem incluir ganho de peso, problemas de QTc e assim por diante. A tabela não inclui cariprazina na dose de 1,5 mg por dia, com a possibilidade, mas não a necessidade, de aumentar a dose. Gostaria realmente de enfatizar na dosagem que menos pode ser mais quando falamos de agentes de potencialização. Na quetiapina, a dose ideal é, na verdade, 150 mg da formulação XR. O estudo original sugeriu que um aumento para até 300 mg poderia ser usado. Mas tentar chegar rapidamente à dose de 150 mg vai lhe dar melhores resultados. E a abordagem de dosagem usada nos estudos é, nomeadamente, 50 mg à noite por algumas noites e depois ir diretamente para 150 mg. Os pacientes podem ser informados de que podem ir mais devagar, mas se quiserem resultados mais rápidos, é melhor fazer isso rapidamente do que lentamente. Vale a pena saber que a potencialização com bupropiona, na verdade, reduz os efeitos colaterais dos ISRS, ajuda a cancelar os efeitos colaterais sexuais e pode melhorar um pouco a concentração. Mas estudo após estudo não mostrou melhores resultados na depressão ao combinar ou adicionar bupropiona a um ISRS. Da mesma forma, adicionar mirtazapina pode melhorar o sono, mas não melhora a depressão refratária. Portanto, esteja ciente de que os antipsicóticos atípicos são mais propensos a serem úteis como agentes de potencialização. As recomendações de dose são todas doses modestas, e você deve ver resultados em 2 semanas, e 4 semanas devem ser um teste adequado de um agente adjuvante antes de ajustar a dose ou decidir que é problemático. Existem recomendações de terceira linha para agentes adjuvantes. A lamotrigina, Lamictal, além da erupção cutânea inicial, é muito bem tolerada, e muitos clínicos e pacientes juram por ela. Mas a evidência de que é realmente útil é muito tênue. Os estimulantes têm um papel e são extremamente úteis para melhorar o funcionamento, porque muitas pessoas com depressão ficam com baixa energia residual e concentração deficiente. E os estimulantes ajudam com o funcionamento, mas não ajudam a pessoa a se sentir subjetivamente melhor. Algumas notas de cautela. Há um grande interesse em psicodélicos, mas isso é tudo investigacional, e não recomendamos microdosagem ou qualquer outra abordagem com psicodélicos. E, finalmente, se você quer melhorar da sua depressão,
a cannabis atrapalha e não é cannabis medicinal ou algo assim. A cannabis não é útil e, provavelmente, é prejudicial no tratamento da depressão. Em resumo, quais são os pontos-chave? Primeiro, ao escolher tratamentos, tente vários tratamentos de primeira linha antes de passar para tratamentos de segunda linha. E uma maneira simples de fazer isso é mostrar a tabela de tratamentos ao paciente. Percorremos a tabela juntos e, dessa forma, envolvemos o paciente para revisar e escolher tratamentos colaborativamente. Um segundo ponto-chave é atingir pelo menos uma dose moderada do medicamento, e você não precisa maximizá-la antes de considerar mudar para outra estratégia. Se a pessoa está tolerando e quer maximizar, então é muito razoável seguir em frente. E o terceiro ponto-chave é sobre agentes de potencialização. Doses mais baixas são melhores. Comece com aripiprazol em 1 ou 2 mg por 2 semanas. E, se estiverem mostrando algum benefício, continue por mais 2 semanas. Se não estiverem mostrando benefício após 2 ou 4 semanas, você pode considerar outro teste de 2 semanas com 4 ou 5 mg.